A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Vamos à nossa escola dominical especial hoje sobre Quaresma. Pai amado, Santo Deus, nós te agradecemos pela bênção da vida e por estarmos juntos, ó Pai, estudando a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Amélia, você que é professora de matemática, não é? Os números na Bíblia geralmente eles não têm valor quantitativo, eles têm valor simbólico. Então 7 tem um valor simbólico, 40 tem um valor simbólico, não é? Então os números na Bíblia têm valores simbólicos, valores proféticos. Então, por exemplo, o número 40 na Bíblia significa tempo de deserto, tempo de provação, tempo de tratamento de Deus, tempo de revelação, não é? A palavra quaresma significa o que, gente? 40. Pode ser 40 dias, 40 meses, 40 anos. A palavra quaresma significa 40. Daí vem uma palavra que nós usamos no Brasil, né? Quarentena. A pessoa pegou uma enfermidade, está de quarentena, não é? Então, o 40 significa na Bíblia tempo de deserto, tempo de provação, tempo de luta, tempo de tratamento de Deus, tempo de experiência com Deus. Então, amada Eliane, nós vemos na Bíblia várias quaresmas. Por exemplo, qual é a primeira quaresma que aparece na Bíblia? Vamos lá, perguntar a vocês. Antes de Moisés. Antes de Abraão. Abraão, não me lembro de quaresma de Abraão. Antes de Abraão. Uma quaresma na Bíblia. A Silvia gritou. Quem gritou? Eli, não, a voz veio lá que não. Lá tivemos 4. Eu falo, a voz veio lá além. Né? Então, a quaresma de Noé. Abra, por favor, em Gênesis 7, o versículo de número 11 ao 17. Gênesis 7, 11 ao 17. No ano 600 da vida de Noé, ao 17, abre a Bíblia aí, gente, creio que tem que ter Bíblia. 7, 11, 4. No ano 600 da vida de Noé, ao 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes. No grande abismo, as comportas dos céus se abriram. Noé tinha 600 anos, hein? Quem é que tem 600 anos? Fala aí, Martinho. Caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Olha a quaresma. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé, a mulher dele e as mulheres de seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as espécies, todo gado segundo a sua espécie, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie, todas as aves segundo a sua espécie, todos os pássaros, tudo que tem asa. De todos os seres que havia fôlego de vida, entraram na arca, de 2 em 2 para junto de Noé. Olha, eles entraram para junto de Noé. Ainda bem que Noé gostava de bichinho, né? Senão Noé ia ficar lá de fora, só ia entrar de bichinho. Olha, eram machos e fêmeas que entraram, todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. Amados, nós sabemos que Noé entrou na arca e ele ficou 375 dias lunares dentro do calendário lunar, dentro da arca. Ou seja, no nosso calendário, ele ficou 1 ano e 5 dias dentro da arca. Está vendo? Mas choveu quanto tempo? 40 dias e 40 noites. A gente nunca lembra, né, Adriana, de um ano
e 5 dias. A gente nunca lembra disso, mas foram 1 ano e 5 dias. Desde quando ele entrou e de quando ele saiu, Marlinhos, 1 ano e 5 dias. Né? Só que tem que choveu 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que chove, a Bíblia diz que as comportas da terra de baixo explodem, então vem água de baixo, do subsolo explodindo, e vem chuva de cima, né? E a terra toda ficou coberta de água. Alguns até dizem que antes os continentes eram juntos, né? Foi uma pancada tão grande que os continentes se separaram. E você já viu aquele desenho? Vai pegar os continentes que se encaixam direitinho, né? Então o Brasil era agarrado na África, né? Era tudo juntinho assim. Mas muito bem, qual o objetivo da quaresma de Noé, gente? Me ajuda aí, vai lá, Marinho. Qual o objetivo da quaresma de Noé? Matar todos os seres humanos, para renovar a face da terra. Então, para renovar a face da terra, né, todo ser humano foi morto, e a partir de Noé começa uma nova geração. Né? Só que tem, irmãos e irmãs, a gente diz o seguinte, Bert, a quaresma de Noé aconteceu para transformar o mundo. A quaresma de Noé aconteceu para transformar o mundo. É como se o cálice de Deus fosse subindo até encher. Quando encheu, veio o dilúvio. E Jesus diz, como nos dias de Noé, assim também o cálice está subindo de novo. Quando encher, Jesus volta para buscar a igreja e haverá grande tribulação no mundo, não é? Então a quaresma de Noé foi usada por Deus para transformar o mundo, que estava insuportável. Pegue o mundo hoje, os valores do mundo hoje, estava pelo menos 1000 vezes pior. Estava ruim mesmo, hein? Não é? A segunda quaresma da Bíblia, qual é, pessoal? Vocês já falaram aí. Quaresma de Moisés. Quaresma de Moisés. Não é? Moisés, ele sobe o Monte Sinai. O Monte Sinai, ele tem 2.285 metros acima do nível do mar, né? Acima do nível do mar. Como o Sinai, como o chão do Sinai está quase no nível do mar, um pouquinho abaixo, ele subiu mais um pouco, né? Então, no nível do mar Mediterrâneo, o Monte Sinai está a 2.285 metros, né? E aí Moisés sobe esse monte e fica lá quantos dias? 40 dias. Vamos abrir em Êxodo para a gente ver o que Deus fala com Moisés lá no monte. Vamos lá. Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Tá? Êxodo 19, Moisés subindo ao monte. Olha que coisa. Versículo 1: no terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto de Sinai, no qual acamparam ali, né? E Moisés acampou, Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Então a pergunta para vocês: quantas vezes Moisés subiu o monte Sinai? 2 vezes. A primeira vez ele recebe as tábuas, né? 2 tábuas para o mandamento. Quando ele chega embaixo, o povo estava adorando o bezerro de ouro.
Moisés, então, na raiva, quebra as duas tábuas, né? E manda matar os adoradores. Com isso, Moisés teve que subir novamente e ficar 40 dias e 40 noites novamente com Deus, né? A pergunta é: para que serviu essa quaresma de Moisés? Para quê, Marisa? Para que serviu a quaresma de Moisés? Para ele receber a revelação de Deus. Então foram 40 dias que Moisés passa de intimidade com Deus, não é? Recebendo da boca de Deus os mandamentos, o Senhor escrevendo na pedra com fogo, não é? Deus falando detalhes sobre tudo que iria acontecer, como Moisés deveria escrever a lei, quais seriam as leis, como Moisés deveria proceder, como os levitas deveriam fazer para adorar a Deus no templo, como seria o tabernáculo. Então, toda a experiência da vida de Moisés, né, pode ser resumida, não foi só ali, pode ser resumida no Monte Sinai, na sua quaresma. Então, a quaresma de Noé foi uma quaresma de castigo para o mundo e de livramento e salvação para Noé. A quaresma de Moisés foi uma quaresma de direção espiritual para o povo e de intimidade com Deus para Moisés, não é? Então, nessa quaresma aqui, Noé é abençoado, nessa quaresma aqui, Moisés é abençoado. Amém, pessoal? Então, essa quaresma aqui é livramento para Noé e sua família. Essa quaresma é punição e castigo para o mundo ímpio. Essa quaresma de Moisés é uma quaresma que ela é de direção espiritual para o povo, Eliane, e essa quaresma é de o quê? De revelação de Deus, intimidade com Moisés. Tá bem? Terceira quaresma, vamos lá. Acha aí, qual é a terceira quaresma? Povo do deserto. Isso! Olha, a terceira quaresma é a quaresma do povo hebreu. Escuta aí, pessoal. Do Sinai, Amélia, que é professora de geografia, do Sinai, é professora de tudo, né? Do Sinai até a Terra Prometida tem 200 quilômetros. Anotando aí no caderninho, né? Marisa, eu acho que falou que todo mundo aqui tem um caderninho de anotação, não é isso? Então, são 200 quilômetros de distância. Você faz de carro 2 horas, porque é uma estrada muito boa, muito reta, sem trânsito. 2 horas você chega lá, a 100 km por hora. Não é? O povo caminhando chegaria, Maria, 40 dias. Por que 40 dias? Aqui não é simbólico, é verdade, 40 dias. Não é? Uma quaresma. Então a quaresma do povo hebreu era uma quaresma de caminhada pelo deserto que duraria só 40 dias. Quando os espias vão a Israel, Moisés está próximo, os espias vão lá, são 12 espias. Fala o nome de 2 espias que vão: Caleb e Josué. Os espias ficam 40 dias vendo a terra prometida. Olha a quaresma de visão, de percepção, de ver a bênção. Só que tem que, quando eles voltam, o Caleb e o Josué falam da quaresma como algo muito positivo. Olha, a terra é maravilhosa,
A terra manda leite e mel, a terra é próspera, a vitória, a bênção de Deus naquela terra. Só que tem que o diabo inventou uma frase: a voz do povo é a voz? A voz do povo é a voz? Ou o diabo que inventou isso? Não é anônimo não, tem nome, o diabo. Foram quantos espias? 12. Quantos deram um relatório positivo? 2. Quantos deram um relatório negativo? 10. O povo creu em quantos? Nos 10. O povo os 10 falaram assim: olha, lá só mora gigante, nós somos como gafanhoto aos olhos dele, nós somos perdedores, nós somos um povo que come arroz com feijão, nós somos um povo pé no chão, nós somos um povo miserável, desgraçado, pobre, nós somos semi-escravos, nossas mulheres são tudo fracas, nossos homens são fracos, nós não temos armas, não vai dar certo, vamos perder essa guerra. Josué e Caleb falaram o quê? Não, nós passamos uma quaresma lá e nós vimos que com Jesus é só vitória. Não é? Com Deus é só vitória. Só que tem que, como a maioria fala, né? Por isso que nem toda democracia é de Deus. Essa aqui é uma democracia demoníaca, né? Aqui era uma teocracia, né? Uma teocracia. Então, nem uma monarquia, uma teocracia, Deus que falava. O povo então se rebela contra Moisés, e aí Deus dá um simples castigo. Qual é o castigo? Os 40 dias vão se transformar em 40 anos. Pronto. Continuou a quaresma ou não? Era uma quaresma de 40 dias. Passou a ser uma quaresma de 40 anos. Agora pergunta para Claudinha: para que, Claudinha, Deus permitiu que o povo ficasse 40 anos no deserto? Exatamente, para matar todos eles. Ela diz certinho: ele matou todo mundo, só os filhos que nasceram no deserto entraram. Por isso que foi escrito o livro de Crônicas, né? Que é para o povo, essas crianças que não sabem a história. Não só Crônicas, todo a Torá, né? Então, Êxodo, Crônica, porque conta a história. Crônica também, né? Mas o próprio Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, o Deuteronômio principalmente foi escrito lembrando de tudo que o povo passou no deserto. Então, amado, esse deserto é o deserto da Jordânia. Quando eu estive na Jordânia, eu pensei assim: meu Deus, aqui está sepultado mais de 4 milhões de hebreus lá na Jordânia. É o deserto da Jordânia, ali entre Amã e Petra. Você vê o mapa atual? Tem a cidade de Amã, que é a capital da Jordânia, e tem Petra, que é lá embaixo. Todo aquele deserto ali estão sepultados o povo hebreu, né? Então, amados, e quem é que entra na terra prometida? Josué e Caleb. Quem profetiza a vitória, quem crê na vitória, quem confia no Jesus, entra na bênção da promessa. Aquele que é incrédulo perde a promessa, não é? E o Moisés morre antes de entrar. Eu vejo isso é uma punição, lógico, mas também um livramento. O Moisés estava já muito cansado, né? Ele tinha quantos anos nessa época, hein? 120 anos de idade, não é? Ele estava cansado. Então, amado, o povo hebreu, ele passa 40 anos no deserto, não é? Pega comigo aí Números, não é? Números 14. Olha, versículo 20. Quando Moisés intercede pelo povo, o povo é rebelde. Números 20, Números 14, versículo 20. O Senhor respondeu:
conforme você me pediu, eu perdoei o povo. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. 22. Nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, Deus é paciente, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram verá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Está vendo? Que coisa tremenda? Que palavra forte é essa, amado? E o povo fica 40 anos peregrinando pelo deserto. Só depois que passa os 40 anos que o povo finalmente consegue entrar. E o povo entra no deserto exatamente no local onde João Batista foi batizar Jesus. João Batista é o novo Josué, né? Ele está ali batizando as pessoas exatamente no local onde Israel no passado entrou, né? Ele é o novo Josué. Então nós vemos aqui, né, a quaresma do povo hebreu. Então a quaresma de Noé foi para a punição das nações e salvação de Noé. A quaresma de Moisés foi para dar ao povo direção espiritual e a Moisés intimidade da presença. A quaresma do povo hebreu era uma quaresma para entrar na vitória, mas se transformou numa quaresma de derrota, de provação, de morte. Está vendo? Qual é o livro que fala dessa quaresma aqui toda? Números. Números vai mostrar essa quaresma aqui. A partir do versículo 14, capítulo 14, vai mostrar esses 40 anos para o povo lá. Amém? Muito bom. 1, 2, 3. A gente tem que falar da minha quaresma do de dias, né? Mas está aqui inserido. 4. A quaresma. Qual é a quarta quaresma, gente? Na sequência bíblica. Quem sabe? O batismo de Jesus, quando ele foi para o deserto? Antes de Jesus. Qual é a quaresma? Vamos lá, pessoal? Vocês estão aí bom? Não. Vamos ver, pessoal? Qual é a quaresma? Não. É a quaresma de Elias. A quaresma de Elias. Depois que Elias enfrenta os profetas de Baal, aparece uma mulher de 1,60 m assim, igual a Adriana, 1,60 m, não é? Tamanho da Lúcia, né? Chamado Jezabel, né? Que usava um chapéu, acho que é um chapéu comprido assim, ela ficava bem alta, né? Aquele chapéu. Ela fala assim: manda esse cachorro do Elias, fala para o cachorro que eu vou matar ele em 24 horas. O Elias fica tão desesperado que ele caminha 30 quilômetros para o deserto e ele pede a morte. Senhor, já estou cansado, já fiz o que tinha que fazer, manda outro no meu lugar, já acabou meu ministério. Deus realmente termina o ministério dele, mas não naquele momento. Aparece um anjo. Esse anjo dá o que para Elias comer? Pão com água.
Ele come e volta a dormir. Aí o anjo volta com outro pão. Tinha que ser 2 pães, viu? Isso que eu gosto de comer com 2 pães. O anjo volta com outro pão. Ele come aquele pão. E ele então, com aquele pão, ele caminha. Olha aí, ele caminha 600 quilômetros. 600 quilômetros até o Sinai, que é o Horebe. Horebe e Sinai são sinônimos. Está vendo? Vamos ver essa passagem? Olha que coisa linda. 1 Reis 19. Versículo 4. 1 Reis 19, 4. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando o dia inteiro, 35 quilômetros. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou, viu perto da sua cabeça um pão assado sobre uma pedra em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo já podia ter levado o pão quentinho, mas ele levou o pão com uma pedra em brasa. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante e come, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou. Leia para mim, versículo 8: caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, que é o monte de Deus. Lembra, pastora Lília, que Horebe e Sinai são sinônimos. Está bem? São sinônimos. Olha aí que beleza. 40 dias ele caminha 600 quilômetros. Dá para fazer um cálculo quantos quilômetros ele caminhou por hora. Não dá para fazer? A Amélia é matemática, fez esse cálculo, não é? Então, essa quaresma de Elias é uma quaresma que leva ele para receber também no Sinai uma direção espiritual. Então é uma quaresma de direção espiritual. Aí eu pergunto a Eni, que também é professora: Eni, Deus não poderia falar com ele naquele monte ali? Sim ou não? No deserto? Podia falar. Deus fala assim: eu quero falar contigo, por favor, fale. Ande 600 quilômetros antes. Ele caminha 600 quilômetros no deserto de 50 graus, né? E chega lá no Sinai, se esconde, e Deus fala uma única coisa com ele: Elias, o que você está fazendo aí, meu filho? Aí Elias vai explicar que ele se sentia deprimido, se sentia sozinho. Aí Deus não questiona ele. Novamente Deus pergunta a ele: lembra do vento? Veio um vento forte, veio um fogo do céu, Deus não estava ali. Depois veio um roda-moinho quebrando pedra, Deus estava ali. Veio um raio, veio tudo, não estava. Daqui a pouco veio um ventinho assim. Aí Deus estava naquele vento silencioso, não é? E Deus falou com ele. Deus pergunta: hein? O que você está fazendo aí, meu filho? Aí ele vai falar: Senhor, eu estou muito deprimido, eu estou me sentindo sozinho, tal. Aí Deus revela que existiam quantos profetas vivos? 7.000, né, Eli? 7.000 profetas vivos. Aí Deus então não questiona o sofrimento dele. Deus fala o seguinte: você vai fazer isso, você vai ungir esse ali como rei da Síria, esse como rei de Israel, esse como rei, e vai ungir Eliseu como profeta em teu lugar. Quando então Elias unge Eliseu profeta, Elias então é levado para o céu no carro de fogo. Deus não o matou, Deus o leva vivo para o céu. Mas ele não pediu, não embora.
Então eu falei, então eu vou te dar um descanso. Leva ele para o céu, mas ele primeiro teve que trabalhar um pouquinho. E ele teve que caminhar 600 quilômetros. Então, amado, essa quaresma de Elias, esses 40 anos de Elias, essa quaresma, é uma quaresma onde ele vai receber revelação de Deus. Foi uma quaresma que ele não se cansa, ele está fortalecido por aquela comida que ele comeu, né? E esse período também foi de intimidade com Deus, foi de ouvir a voz de Deus, foi de ver a vida dele. Amado, o Elias, ele tinha o mesmo ministério de João Batista. Ele era um eremita. O que é um eremita, gente? O que é um eremita? A pessoa que trabalha para Deus sozinho no deserto. Então nós temos na Bíblia o Elias como eremita, João Batista é o eremita, ele tem o seu eremitério. Então a casinha onde ele morava chamava-se um eremitério. Ele era um eremita que Deus estava usando. Amém? E Deus usa como Ele quer, amém, amado? Não pode botar Deus numa caixinha, Ele usa como Ele quer. Então, foi também uma quaresma de tratamento de Deus. Com a quinta quaresma, gente. Quinta quaresma. Vamos lá, Beth. Vamos lá. A Néia vai falar. Vai lá, Néia. Néia já está no curso de evangelista, tem que saber isso. Ainda não sei, não. Não tive essa lição, não, pastor. Sou sincera. Não tive essa lição, não. Qual é a próxima quaresma, Adriana? Qual é? Deserto de Jesus? Não, antes do deserto de Jesus. Qual a outra quaresma da Bíblia? Lembra, pessoal? Vai lá, Marisa. A quaresma dos ninivitas. A quaresma de Jonas. Né? Vamos abrir lá em Jonas, gente. Do retiro restaurado. Né? Quaresma do retiro restaurado. Vamos abrir lá. Glória a Deus. Jonas, depois de Obadias, antes de Miqueias. Jonas, depois que ele é cuspido pela baleia, um grande peixe, né? Ele vai a Nínive. E ele diz assim, ó. Deus manda ele se levantar e a Nínive, Jonas capítulo 3, versículo 3. Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Era necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade no caminho de 1 dia e pregava. Qual era a pregação dele? Todo mundo? Ainda em 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas não esperam para ver. É a palavra que fala, esperar para ver? É isso? Não espera para ver. Eles não esperam para ver. Os ninivitas creem em Deus, proclamaram um jejum. Essa quaresma dos ninivitas é uma quaresma com jejum. Amém? Faz o que mais? Vestiram roupas de saco. Roupas de saco, né? Só pessoa adulta que vestiram roupa de saco, né, gente? Que está em versículo 5 aí, que está escrito. Só gente adulta? Está escrito o quê? Desde o maior até o menor. Então todo mundo. Até os bebezinhos com roupa de saco pinicando. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou sobre cinzas. Diga cinzas. Cinzas. Não é? Na realidade não chega a 40 dias, porque o pessoal aqui é esperto. Antes dos 40 dias eles vão se converter, vão crer em Jonas e toda a nação vai se converter. É a única passagem na Bíblia que uma cidade inteira, não era nação, uma cidade inteira se converte. E segundo a palavra de Jesus, todos os moradores dessa cidade foram salvos. E eles se levantarão no final dos tempos para condenar Cafarnaum.
e recebeu Jesus e não se converteu. Jesus pregou em Cafarnaum, poucas pessoas se converteram. Jonas prega em Nínive, Nínive inteira se converte. Aí Jesus falou assim: os ninivitas que se converteram vão se levantar com essa geração corrupta aí de Cafarnaum e vai puni-los, porque eles se converteram na pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. O povo deve ter ficado tremendo, né? Mas não adiantou, porque Deus respeita o livre-arbítrio. A pessoa tem o direito de ir para o inferno, gente. É um direito que ela tem. A gente, eu quero converter todo mundo. Não, a pessoa tem o direito. Eu não quero ser salvo. Eu quero ir para o inferno. Se Deus levar para o céu quem não quer ir para o céu, Deus está sendo injusto. Ainda que faça uma coisa boa. A pessoa determinou: quero ir para o inferno. E Deus fala: vou te levar para o céu. Deus está sendo injusto. Porque a pessoa não quer. Eu não quero ser salvo. Eu não quero aceitar Jesus. Eu não quero mudar de vida. Eu quero continuar fazendo as bobagens que eu faço. Ela já fez a escolha, ué. O pessoal fala: aquela pessoa não voltou mais. Então, ela já fez a escolha dela. Né? Tem pessoas que vêm à igreja, frequentam a igreja, depois nunca mais voltam. Por quê? Fez a escolha. Não é? São 3 casos diferentes. Tem o caso da ovelha perdida que o pastor vai atrás. Tem o caso da dracma perdida que a mulher vai à casa. E tem o caso do filho pródigo que o pai não vai atrás. O pai não vai atrás do filho pródigo. Primeiro deixa o filho pródigo se arrebentar, perder dinheiro, perder saúde, perder dignidade, ficar dormindo no meio de cocô de porco, não é? Para depois ele mesmo cair a ficha e voltar. É assim ou não é, gente? Estou na Bíblia ou não estou? Lucas capítulo 15. Então os ninivitas se arrependem com jejum, com saco e com cinzas. Por isso que todo o Antigo Testamento é usada a palavra cinzas. Jesus chega a dizer: olha, se o povo da Babilônia tivesse ouvido essa palavra, eles teriam se convertido com cinzas. Está vendo? Jesus fala isso. Então, as cinzas sempre falam de conversão. Sempre fala de conversão. Na quarta-feira de cinzas, as igrejas católicas, as protestantes históricas, como a anglicana, a luterana, algumas outras protestantes pelo mundo, conheci também uma igreja dos Estados Unidos metodista, eles colocavam as cinzas aqui, né? E a cinza nunca, nem na teologia católica, nunca foi para perdoar pecado, não. A pessoa brinca no carnaval e na quarta-feira vai receber as cinzas. Não, as cinzas nunca serviram para perdoar pecado. Até na teologia católica não é para perdoar pecado. Cinzas só tem um significado. Qual é? Morte. Qual é a palavra falada quando se impõe as cinzas? Você sabe? Vem cá, Eliana. Mas não pode vir mancando não, hein? Vem cá, Eliana. Olha só, olha a palavra, ó. Fica virado para mim. Olha a palavra, ó. Tanto o pastor luterano, anglicano, o padre católico, ele pega as cinzas e fala assim: do pó você veio, do pó você voltará. O que significa cinza? Que eu sou pó e que a qualquer momento eu posso morrer. Está vendo? Esse é o simbolismo das cinzas para os judeus. Para os judeus é um símbolo de que nós somos pó e ao pó voltaremos. Agostinho de Hipona tem um texto que ele diz assim: as pessoas dizem: aquela pessoa tem um câncer e ela está destinada à morte. Ele fala assim: mentira! Sempre quando nasce uma criança, a gente tem que falar assim: coitado, está destinado à morte. Porque todos nós estamos destinados à morte. O bebezinho já nasce com destino à morte, a não ser que Jesus volte antes, não é? Mas já está destinado à morte. Você olha e olha que bonitinho, vai morrer. Daqui a 100 anos está no tombo. É verdade, gente. É ou não é? Então, por isso que o símbolo para os judeus das cinzas tem esse significado de que eu sou
que eu vou morrer. Então a imposição das cinzas, ela não tem a ver com perdoar pecado, porque quem perdoa pecado é o sangue de Jesus. Ela tem a ver com o significado de que nós somos pó e ao pó, graças a Deus que retornaremos. Amém? Não é? Mas o nosso espírito vai para Deus que o deu. Então nós temos aqui a quaresma de Noé, a quaresma de Moisés, a quaresma do povo hebreu, a quaresma de Elias, a quaresma dos ninivitas. Para que serviu essa quaresma? Para arrependimento. Por isso que na quaresma o tema é o arrependimento, é a conversão. E qual é a última quaresma que a gente vai falar? Quaresma do Senhor. Quaresma do Senhor, né? Do Senhor Jesus. Vamos então, esse ano é o ano C. Então vamos abrir o Evangelho do ano C. Quem sabe qual é o Evangelho do ano C? Lucas capítulo 4. Ano A, Mateus, ano B, Marcos, ano C, Lucas. Lucas capítulo 4. Depois do batismo de Jesus, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito Santo, no deserto. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Ele é tentado 40 dias. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Interessante, teve fome, Maria, só no final, né? Então o diabo disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito aos seus anjos, Ele dará ordem ao seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece com a pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas essas tentações, o diabo afastou de Jesus até o momento oportuno. Por que até o momento oportuno? Porque o diabo vai estar lutando todo o evangelho contra Jesus. Qual é a última pessoa que o diabo vai entrar no corpo dela? Judas, né? Judas vai receber o diabo do corpo e vai ser usado para continuar esse projeto de tentação. Então, amado, o jejum, a quaresma de Jesus, é interessante que parece que no texto o diabo não sabe quem é Jesus, né? Se você é filho de Deus, me adore. Onde já se viu o diabo mandar Jesus adorar ele? Parece que o diabo não sabe quem é Jesus, mas Jesus sabe que é o diabo. Ellen White, no seu livro, a fundadora dos Adventistas, ela disse que Jesus não sabia que era o diabo. Não sei. Mas mentira, a Bíblia mostra que claramente Jesus sabe que é o diabo, né? E Jesus, ele começa o ministério dele. É um deserto de oração, é um deserto de prova, é um deserto de luta, mas Jesus vence o diabo como? Jesus vence o diabo como, gente? Pela palavra. Está escrito. Vamos dizer junto? Está escrito. Amado, o crente tem que ler a Bíblia. Você tem que pendurar na tua geladeira, no teu armário, qualquer lugar da tua casa, versículos bíblicos, para você declarar: está escrito, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está escrito, o justo viverá pela fé. Está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Nós vencemos o diabo na palavra.
Tanto é que o apóstolo Paulo, em Efésios 6, diz que a palavra é a espada. Fala, a palavra é espada. Espada do Deus mundo, né? Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bem, então, nós então vamos terminar falando sobre a nossa quaresma. Amém? Olha bem, amado, no terceiro século, olha para cá, gente. No terceiro século, senta um pouquinho ali, faz favor. No terceiro século depois de Cristo, não é? No terceiro século depois de Cristo, o que acontece, amados? A igreja de Jerusalém, ela começa uma prática muito bonita. As pessoas eram batizadas na Páscoa. E todas as pessoas, aqui está a Néia, a Claudinha, né, Claudinha? As pessoas eram batizadas na Páscoa. E para ser batizado na Páscoa, a igreja de Jerusalém, né, pedia que elas ficassem em jejum 40 dias, como Jesus, né? E era um jejum, muitas vezes, era uma abstinência de carne, era uma abstinência de alguma bebida, né? Era jejum até meio-dia, era um jejum intermitente. E aí, isso é a igreja de Jerusalém, terceiro século. Não tem nada a ver com a igreja católica. A igreja católica é no início do quinto século. A igreja de Jerusalém, aliás, Roma, só foi praticar a quaresma, Marisa, parece no sexto século. Demorou demais para a igreja católica adotar a quaresma. Mas Jerusalém já tinha a quaresma dela, né? Outra coisa interessante é que os judeus já faziam 40 dias de preparação para a Páscoa. Os judeus já tinham essa festa, essa preparação. Outro detalhe, Marisa, a pessoa se desviou da igreja. Ela se desviou da igreja. Mas ela quer voltar. Como é que eles faziam? Eles então, na quarta-feira de cinzas, davam início a uma campanha de oração e ela só era reconciliada com a igreja na quinta-feira santa à noite. Está vendo? Quer voltar para a igreja? Fala assim, Martinha, quero? Então você vai ficar de quarta-feira santa até a quinta-feira, não, de quarta-feira de cinzas até a Páscoa, em jejum e oração, com roupa de saco, para ver se você realmente quer voltar. Sabe como é que Moody fazia apelo, gente? Moody é um grande pregador do século XIX. Quem quer aceitar Jesus? Aí a Amélia fala assim, eu quero. Então vem aqui e senta aí. Fica aí até o final do culto para ver se realmente você quer. Aí continuava no culto, você realmente quer? Quer. Então vem pra cá. Hoje em dia eles batiam a pessoa até a pessoa sem querer, não precisa mais nada. Então era um período assim. Depois, gente, toda igreja cristã baseada na quaresma de Jesus e na quaresma da Bíblia, passou a ter esse tempo de oração. Então a quaresma, começando em Jerusalém, passou a ser a primeira campanha de oração da igreja primitiva. A primeira campanha de oração da igreja primitiva. Que tem como tema, Silvia, e Silvia, para a partir do domingo que vem, um tema de arrependimento, de conversão, de retorno para Deus, né? Ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Tem também a ver, né, com o perdão, com a cruz, com o sacrifício de Jesus, né? E aí, baseado, olha para cá, baseado em Mateus 6, onde Jesus recomenda, olha para cá, Jesus recomenda o jejum, Jesus recomenda a oração, Jesus recomenda a esmola. Fala, esmola.
não é palavra caridade não, hein? É esmola que Jesus usa, né? Então, o jejum é a minha relação com o corpo. A quaresma é um tempo que eu vou fazer jejum e abstinência. Oração é um período que eu vou intensificar minha vida de oração. Esmola é um período que eu vou fazer uma caridade concreta para alguém, secretamente, sem ninguém saber. Amém? A esmola. Então, essas 3 práticas ensinadas pelo Senhor Jesus, na quaresma nós intensificamos ela. Quer ver um erro que existe? Estou fazendo jejum de pão. Não existe jejum de pão. Existe abstinência de pão. O jejum de carne. Não existe jejum de carne. Existe abstinência de carne. Jejum é deixar de comer. Aí você fala assim, vai fazer o exame de sangue? Hein, fazer o exame de sangue. Você fez jejum? Fiz jejum de salsicha. Não vai poder fazer o exame, não existe jejum de salsicha. O jejum, jejum de Daniel não é jejum. Jejum de Daniel não é jejum, é abstinência. Então, nós nessa quaresma, nós vamos fazer jejum toda sexta-feira até meio-dia ou até a hora que você puder. Pastor, eu sou diabético e me alimentar. Então faz jejum até 9 horas da manhã. Ninguém vai morrer, né? Faz jejum até 8h30, acorda às 7, faz jejum até 8h30 da manhã. Eu vou fazer jejum até meio-dia, né, nessa quaresma, né? Abstinência. Outra coisa interessante, amado, na igreja de Jerusalém, não podia se fazer jejum no domingo, nem ajoelhar no domingo, porque domingo é dia de ressurreição. Então a quaresma não conta os domingos, tá bom? Então nós vamos fazer 3 abstinências. Eu estou convocando a igreja, na verdade estou aconselhando a igreja para 3 abstinências, de segunda a sábado. Domingo está livre, diga, domingo está livre. Isso, abstinência de glúten, abstinência de carne e abstinência de açúcar, nesse período aqui, tá bom? A oração, vamos fazer as nossas 4 orações diárias. E a esmola, você vai fazer uma ação concreta sobre alguém, sobre alguma instituição, sem que ninguém saiba. Se você divulgar, igual o pessoal que vai dar cachorro-quente na rua e põe no Instagram, né? Se você divulgar, você já recebeu a tua bênção. Qual é a bênção que a pessoa queria? Ser um popstar. Agora, se você fizer e não divulgar, mesmo que alguém descubra, mas se você não divulgar, você é recompensado pelo Senhor. Amém? Então, amado, eu fiz aqui uma brincadeira para vocês acompanharem os 40 dias da quaresma. Como vocês vão fazer? É um joguinho. Quarta-feira de cinza, vocês vão pintar esse quadrinho. Quero ver se você pode fazer em casa, né? Na quinta-feira, pinta o outro, para você fazer a caminhada até a Páscoa, tá bom? Entrega aqui para o pessoal. Precisar de quando eu faço mais. Pode pintar com várias cores. A cor da quaresma é o roxo. Pode pintar de roxo, rosa, pode pintar de vermelho, azul, não tem problema. Bem? Vamos ficar em pé para a gente orar. Vem cá, Marisa. Marisa está para fazer a oração final. A quaresma começa na quarta-feira de cinzas. Então, quarta-feira agora, 10 horas da manhã, nós temos um culto com Santa Ceia para começar essa campanha de oração. Vai ser uma quaresma de avivamento. Amém? Então vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida. Te agradecemos pela tua bondade e pedimos a tua bênção sobre todos nós. Nós precisamos do Senhor. Continua orientando e dirigindo a nossa vida, Senhor. Nós adoramos o Senhor, precisamos de Ti, nos rendemos aos Teus pés todos os dias, Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Nós te agradecemos por esse estudo maravilhoso. Queremos também vivenciar, Senhor, esse período de quaresma, com oração, com jejum, com esmola. Senhor, queremos que o Senhor nos ajude e nos abençoe.
Nós oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus.